Muito obrigado. Português e também espanhol. E inglês que está saindo e logo, logo francês. Muito obrigado. Nós estamos humildes diante do Senhor. Nós estamos com o coração muito aquebrantado hoje. Já estou vendo aqui uma quantidade grande de irmãos na sala do Zoom. Estão entrando mais irmãos. Nós já vamos começar, então. Temos pouco tempo para desenvolver essa palavra. O tema de hoje é o arrebatamento e a Terceira Guerra Mundial. Eu não vou, com esse tema que nós vamos desenvolver, tratar de assustar vocês. Não é esse o objetivo. Tratar de deixar vocês com medo. Não é esse o objetivo. Mas é de trazer uma alerta para vocês. Um alerta grave. Gravíssimo. Nós não estamos buscando informações nas redes sociais, nós não estamos correndo atrás se alguém disse ou não disse, não estamos buscando nada relacionado a especulações. Mas essa semana passada, nós recebemos uma profecia tão forte que nos deixou impactados. O líder desse ministério, Dr. David Auer, ele falou para nós acerca, com detalhes, de um ataque nuclear que a Rússia vai efetuar na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nós ficamos todos em pânico, porque esta não é a primeira vez que ele fala deste ataque. E este servo de Deus, ele tem mais de 1000 profecias cumpridas, assustadoramente em toda a terra. Nós o conhecemos muito bem, e nesses quase 20 anos de ministério, além dele rodar, viajar por todo o mundo, anunciando a vinda do Messias, ele também, com precisão de detalhes, ele tem trazido profecias as quais têm se cumprido milagrosamente. Por se tratar do final dessa era e o início da grande tribulação, quando eu me refiro ao final dessa era, eu estou me referindo ao final da era da graça. E o início da tribulação e grande tribulação. Então nós precisamos considerar cuidadosamente, primeiro, quem está falando essas profecias, e segundo, considerar de acordo com a Bíblia Sagrada. E terceiro, considerar de acordo com o que está passando hoje no planeta Terra. Há uma parte em nós, que é o nosso espírito, e todos os cristãos sabem, todos, mesmo aqueles que estão em pecado, mesmo aqueles que não temem a Deus, eles sabem que o arrebatamento vai acontecer. Então, hoje nós vamos tratar exatamente desse ponto. Eu quero ser rápido, mas eu peço a você, não saia da sala. E também das nossas redes sociais, vá até o final. Essa pode ser a última palavra que Deus está trazendo para você se preparar. Vamos começar então com o livro de Daniel, capítulo 5. Eu vou ler com vocês o versículo de número 24. Daniel 5, 24 fala assim: Então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou a escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Essa é a escritura. Nós temos um rei que ocupou o lugar
de um outro rei que teve que passar por experiências ruins, difíceis, Nabucodonosor. Agora, este que está no seu lugar é um tirano, malvado, cruel. Ele usou os utensílios do templo que o seu pai trouxe quando atacou Jerusalém e que estavam guardados em algum lugar do palácio. Ele usou para distribuir para os homens que estavam festejando com ele naquela grande província da Babilônia, o grande império da época. Então o Senhor veio a ele com aquela mão e o Senhor o reprovou. Então nós sabemos, de acordo com a interpretação do profeta Daniel, Mene quer dizer cortado. Deus cortou o seu reino e deu cabo dele. Isso é muito grave. Todos nós que estamos hoje na terra, que recebemos Jesus, nós sabemos que a vida de Deus que entrou em nós é uma vida que nos dá a possibilidade de sermos co-reis com Cristo, governarmos os 1000 anos com Ele e depois sermos introduzidos na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, todos que estão sabem que, por um lado, nós somos a noiva de Cristo, mas, por outro, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Mas aqui, quando o Senhor fala que o seu reino foi cortado, em outras palavras, quer dizer, você perdeu o arrebatamento. Segundo, você vai cair em um período da Terceira Guerra Mundial. Segunda parte, Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Em outras palavras, o Senhor colocou alguém naquela balança e falou, deixa eu pesar você aqui. Você precisa ter tantos quilos. De repente, ele não alcançou. O Senhor disse, tem falta. Há problemas agora. E sim, dividido foi o teu reino. Quando olhamos para essa escritura e vemos o resultado, depois dessa interpretação que passou com o rei e com o Império Babilônico, naquela mesma noite, os persas entraram, desviaram o grande rio Eufrates, entrou por baixo das grandes muralhas. Não só matou o rei, como conquistaram o Império Babilônico, que desapareceu para sempre. Mas quando eu me refiro aqui, o Senhor olhando para aquele que vai perder o arrebatamento, e ele está dizendo, você teve algum problema na sua consagração. Em algum momento você falhou. Em algum momento você cometeu erros e você, todavia, não se arrependeu. Você não buscou viver em santidade absoluta e em justiça. Você vai cair nos 7 anos com o anticristo, você vai cair na Terceira Guerra Mundial. E é muito importante nós nos localizarmos quanto ao tempo profético. O Senhor, ele não vai permitir, de acordo com as revelações que o Senhor trouxe para nós, ele não vai julgar os santos e justos com os ímpios. Ele não fará isso. Ele vai tirar os santos e justos que viveram em profundo aquebrantamento, que se apartaram de todos os pecados dessa vida e trataram de viver uma vida santa e justa. Ele vai tirá-los dessa terra, ele vai evacuá-los e ele vai levá-los para um lugar seguro chamado céu. E aí então é que vai começar a Terceira Guerra Mundial nessa terra. E vocês sabem, há números extremamente assustadores que eu quero mostrar para vocês hoje.
Vocês têm noção do que quer dizer uma guerra? Uma guerra. Então, eu vou começar com a parte negativa, depois eu vou entrar na parte positiva. Nós tivemos duas guerras mundiais que foram extremamente letais e que envolveram muitos dos continentes, nações. Por isso que diz guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que ela começou em 1914 e terminou em 1918. Apesar de, naquela época, eles não terem tanta tecnologia que nós temos hoje, mas aquela guerra matou, em uma média de 20 milhões de pessoas e deixou outros 20 milhões machucados, enfermos, doentes, mutilados. De alguma maneira, eles ficaram com complexos, ficaram com problemas psicológicos. Aquela guerra envolveu mais ou menos 3 continentes. Uma guerra brutal. O mundo mergulhou, naqueles anos, em uma profunda treva, sem precedentes. Até mesmo naquela guerra, mais de 20, é assustador, 20 milhões de cavalos, entre cavalos e animais, foram mortos. Os homens guerreavam mais, eles com eles, nas trincheiras. E aquela guerra não matou apenas pessoas por causa de tiros, mas foi usada naquela guerra, armas biológicas, maldades, crueldades. E aqueles que lideravam, naquela época, como a Inglaterra, que liderava o mundo econômico, o mundo industrial. Depois daquela guerra, tudo mudou. Tudo mudou. O poder econômico foi passando para outras nações e as coisas foram mudando. Depois de uma guerra, todas as coisas mudam. A tecnologia, o poder econômico, outras nações se levantam para liderar. Outras nações crescem depois de uma guerra. E as nações que lideravam terminam diminuindo, perdendo e começando tudo de novo. A Segunda Guerra Mundial, um jovem que participou da Primeira Guerra Mundial, alemão, ele foi um dos principais que moveu na Alemanha Hitler a Segunda Guerra Mundial. Ela já tinha mais tecnologia, ela já foi mais brutal, mais cruel. E essa guerra, a segunda, que começou em 1939 e terminou em 1945, ela matou aproximadamente 85 milhões de pessoas na Terra. Parte desse número, eu diria que uma parte maior eram civis. Pessoas que, como eu e como você. E aquela guerra não só matou essa quantidade de pessoas, mas ela também deixou outro tanto desse mutilado, doentes, cheio de problemas psicológicos. O mundo mergulhou em profunda degradação e trevas. A Segunda Guerra Mundial foi mais letal, mais cruel. Ela foi mais destrutiva porque equipamentos usados na guerra já eram mais sofisticados, com destruição em massa, como as bombas atômicas usadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Mas nós vimos que os exércitos, eles foram se tornando mais cruéis. Os alemães, nos seus exércitos, tão cruéis. Os russos, tão cruéis. Mas os japoneses sempre foram os piores, os mais cruéis do planeta. Quando se fala de crueldade que eles fazem, ou faziam e fazem com os humanos, é uma crueldade sem precedentes. Você tem noção do que quer dizer a palavra cruel? No dicionário,
quando você busca, eu quero saber o que significa a palavra cruel ou crueldade. Quer dizer, o sinônimo, brutalidade. Os homens se tornam brutos em uma guerra, malvados, desumanos, impiedosos, implacáveis, bárbaros, brutais, insensíveis, aterrorizantes, tiranos, sanguinários, barbaridades, selvageria, desumanidade, impiedade, atrocidade, perversidade, violência, severidade, rigor, dureza, frieza. E quando nós buscamos o significado da palavra cruel, no dicionário quer dizer aquela pessoa, aquele exército que sente prazer em causar dor ou sofrimento em alguém. Ele gosta de ser impiedoso. Ele é insensível. E quando olhamos qual é o objetivo dessa palavra crueldade, no dicionário, é uma pessoa que se sente, que se satisfaz fazendo mal para outra pessoa, maltratando outra pessoa, torturando outra pessoa. Quando olhamos que na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas em 1940 estavam na Terra. E 85 milhões de pessoas que foram mortos, equivale a 3% da população mundial daquela época. E quando terminou essa guerra, nós vimos que o poder, ele passou da Europa, que sempre foi ali naquela região centro, passou para os Estados Unidos. Mas agora, a Bíblia mostra a Terceira Guerra Mundial. Para você ter uma ideia do que é uma Terceira Guerra, um soldado americano. Eu vou tomar um soldado somente americano, poderia ser de outra nação. Ele equivale a 200 soldados que combateram na Segunda Guerra Mundial. Você colocou 200 soldados americanos lá, e hoje você só precisa de um para fazer a função dos 200 daquela época. Por quê? O soldado mudou? Não. Mas os equipamentos mudaram. Os equipamentos mais destrutivos estão na mão desses soldados. E o que é mais letal, essa terceira guerra, ela vai ser uma guerra totalmente atômica. E eu estou chamando a atenção dos senhores que estão conosco aqui no Zoom, no Facebook, no Instagram, no YouTube, porque o Senhor, ele disse que ele não deixaria o seu povo entrar nesse campo de sangue. Ele disse que ele tiraria o seu povo antes. Eu gostaria de ler com os senhores Apocalipse. Abram comigo, por favor, Apocalipse capítulo de número 3.
O versículo de número 10 fala assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele está falando aqui para Filadélfia. É uma igreja que alcançou o padrão de arrependimento e santidade adequado. É uma igreja que aprendeu a viver se arrependendo constantemente. É uma igreja que não confiava em si mesma. Ela sabia que ela era pecadora. Ela sabia que pecava. Ela não era uma igreja perfeita, mas encontrou o tesouro, o arrependimento. E ela tomou esse tesouro para se arrepender constantemente. Então ela tinha o sangue que vinha sobre ela, que reconciliava e justificava constantemente. E esse sangue mantinha as vestimentas de Filadélfia limpas. Filadélfia não acreditava no conhecimento, Filadélfia não acreditava nas suas habilidades, ela não acreditava no falso evangelho, ela acreditava no arrependimento. Ela cria que o Senhor tinha enviado alguém nessa época de treva para conduzi-la para dentro do reino de Deus. Por isso, Deus olhou para ela e disse: eu não vou deixar você cair na terceira guerra mundial. É essa terceira guerra que vai abrir o caminho da paz. Para se ter paz, você precisa de guerra. Mas, assustadoramente, nesses últimos dias, quando recebemos aquela profecia, e ele disse que, quando a Rússia ataca essas três nações da OTAN, são líderes da OTAN. São as três nações que têm bombas atômicas na OTAN. E a OTAN, ela é um exército que foi criado pela Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de tentar proteger as nações europeias de uma invasão de alguma nação. Se atacar uma nação, vai atacar todas. Mas os Estados Unidos, Canadá, eles fazem parte também dessa organização, desse exército. E nós estamos vendo que, nessa profecia, o ataque a essas três nações, que são as únicas da Europa que têm bombas atômicas. Ele viu que, se você ataca alguém com bombas atômicas, aquela pessoa, aquela nação, se tem bombas atômicas, também vai atacar você com bombas atômicas. E ele viu mísseis atômicos como ping-pong, que vinham para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também atacavam com bombas atômicas, que vinha para a França, e os submarinos franceses que estão no mar atacavam com bombas atômicas, que destruía completamente a Inglaterra, e os seus submarinos atacavam a Rússia. Você já parou para pensar que bombas atômicas sendo jogadas para lá e para cá? E ele disse dessas três nações, e eu fiquei chocado, porque nós vimos que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, foi responsável por matar aproximadamente 85 milhões de pessoas. Mas eu estava vendo aqui a população, por exemplo, da França. Os mísseis atômicos vão cair aí, tem em média de 66 milhões de pessoas. O que vai passar com as 66 milhões de pessoas? A população da Inglaterra, Reino Unido, tem aproximadamente 68 milhões de pessoas. O que vai passar com essas pessoas? Nova York vai cair um míssil também, ele viu, tem 19 milhões de pessoas aproximadamente.
O que passa com essas pessoas? Chicago, o estado de Chicago, aqui nos Estados Unidos, tem mais de 2.600.000 pessoas. O Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, tem mais ou menos 700 milhões de pessoas. São Francisco, Califórnia, tem aproximadamente 800 milhões de pessoas. Ou 800. Essas pessoas, eu estava somando, dá quase 160, o quê? 1.000 pessoas? Será? Isso é pouca coisa? Ou é milhões? Sabe, irmãos, quando nós olhamos esses números, e agora eu quero considerar com vocês que esses números são maiores. Não é apenas 85 milhões ou 160 milhões, são maiores que vai passar. Então, se alguém de nós que está ouvindo essa mensagem cair nesse momento, se alguém que está ouvindo essa mensagem perder o arrebatamento, vai cair nesse tempo, vai cair na Terceira Guerra Mundial. E nesse período acabou tudo. Os números são bem maiores. Vamos abrir Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler vários versículos com os senhores. Mais uma vez quero agradecer a presença de cada visitante, cada pastor. Me sinto honrado nesses dias de nossa peregrinação que está finalizando. Obrigado a você do Facebook, a você do Insta, do YouTube, a vocês que estão aqui na sala do Zoom, irmãos de tantos estados que estão aqui. Uau, muita gente, eu não esperava. Cada reunião tem aumentado. Muito obrigado, vocês do Zoom. Eu vejo algumas salas, links com 2 pessoas, até com 3 irmãos, eu vejo nas salas do Zoom. Muito obrigado. Isso mostra que vocês realmente querem se preparar. O objetivo dessa mensagem não é causar pânico em você, mas é te ajudar a se preparar rapidamente. Nós temos uma guerra, nós temos um campo de sangue à nossa frente. O arrebatamento, profeticamente, ele está colocado antes do início da Terceira Guerra Mundial. E vocês sabem, nós não somos historiadores, nós não somos analistas políticos, longe de nós. Mas a Rússia está pronta para atacar essas nações. Você sabe disso. O que ela fez? Ela atacou a Ucrânia. Ela agora conquistou mais ou menos de 15% a 20% do território da Ucrânia. Ela fez um referendo. Foi aprovado que aquela parte da Ucrânia já é da Rússia. Já fez a anexação. E o presidente disse, a partir de agora, se alguém atacar aqueles 15% a 20% que eram da Ucrânia e que agora é nosso, nós vamos usar armas nucleares. Mas veja, alguns dias atrás, aquele terreno, aquela área, do tamanho da França, pertencia à Ucrânia. E a Ucrânia está lutando para mantê-la. Então a Ucrânia está lutando com todas as suas forças para mantê-la. Mas agora a Rússia disse pertence a nós. Se você tocar na terra que é tua, mas que agora é nossa, nós vamos atacar com bombas atômicas. E nós sabemos que a Rússia não vai jogar bomba atômica na Ucrânia, porque é fronteira. Então se preparem, porque essa terceira guerra, ela vai acontecer. No período profético, a igreja sai antes. E ela vai arrastar o mundo.
ela vai arrastar todo o planeta. Essa terceira guerra, ela é extremamente cruel. Vamos ver Apocalipse capítulo 6. Eu vou começar com o segundo cavalo, o versículo 3. Esses 3 cavaleiros, eles já se encontram na terra. Eles já foram liberados. Eles já estão prontos para começar essa guerra, para começar o período da tribulação. Durante os primeiros 3 anos e meio, quando a igreja já foi arrebatada, eu vou falar disso daqui a pouco, esses 3 cavaleiros são eles que vão comandar a destruição na terra, sobre a liderança dos 2 profetas de Apocalipse 11. São os 2 profetas que foram enviados por Deus para coordenar a missão. Sobre a liderança dos 2 profetas de Apocalipse 11, eles vão comandar a destruição na terra. Apocalipse 6, o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Isso já é terceira guerra mundial. Aqui fala de guerras civis. Os Estados Unidos experimentou uma guerra civil muito cruel. É quando o povo de uma própria nação, eles começam a se matar entre eles, mas também tirar a paz dos homens. Porque nesse primeiro cavaleiro fala de tirar a paz. Cristo é a paz. Quando a igreja sai da terra, quando a igreja ela é levada, Cristo também é. Então, se você não tem Cristo, você não tem paz. Há muitos cristãos em pecado. Há muitos cristãos em adultério, fornicações, mentiras. Há muitos cristãos somente na vida social. Não pregam o evangelho, estão tranquilos. Há muitos cristãos no orgulho, na soberba. E o Senhor está dizendo, se arrependa agora. Se você não se arrepender, você vai cair nisso aqui. Você vai cair no período mais difícil desde que há humanos na Terra. Isso não é brincadeira. Esse primeiro cavalo, ele tem uma espada. Por um lado, ele vem para cumprir o juízo de Deus, o juízo do Cordeiro. E ele vai executar sentença. Você já olhou para essa terra, todas as nações? De qualquer coisa, nós temos os direitos humanos. Naquele período, depois do arrebatamento, não existe direitos humanos. O versículo 5, ainda Apocalipse 6, o versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, como a balança na mão, e ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aqui fala de uma quebra nas bolsas de valores mundialmente. Uma recessão
tão violenta depois do arrebatamento, produzida por essa guerra tão forte, que naqueles primeiros 3 anos vai chegar o momento dos pais terem que comer os filhos. O canibalismo, ele sempre ocorreu nas guerras, mas naqueles dias vai ser mais frequente, porque além da recessão, da quebra nas bolsas de valores, nós também temos, Apocalipse 11, aqueles 2 profetas vão fechar o céu para não chover durante 3 anos e meio. Você já imaginou nenhuma gota de água tocar no solo? As fontes de água que estão debaixo da terra, elas vão secar. Os rios vão secar. Não vai ter água suficiente. E aqueles profetas disseram que naquele período eles viram as pessoas bebendo sangue humano para tentar viver alguns dias mais. Nós não podemos atravessar essa linha vermelha. Se você está levando o seu arrebatamento de qualquer jeito, se você é uma pessoa que não está levando a sério a sua consagração, se você é uma pessoa que está brincando, se você é uma pessoa que está tranquila, está preocupada com outras coisas da terra, outros objetivos, eu estou aqui te alertando. Você vai ser alcançado e você vai atravessar essa linha vermelha. Você vai ser arrastado para os 7 anos. A situação vai ser muito grave. O versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Eu mostrei alguns números para vocês na Segunda Guerra Mundial, como 85 milhões de pessoas, mas aqui ele fala da 4ª parte da terra. Se hoje há uma população em média de 8 bilhões, eu estou colocando esse número para facilitar a nossa conta. A 4ª parte é mais ou menos 2 bilhões de pessoas. O número aumentou consideravelmente relacionado à Segunda Guerra Mundial ou à Primeira Guerra Mundial. Existem muitos que falam: Deus é bom todo o tempo. Nós estamos na era da graça. Jesus já fez tudo por nós. Mas você precisa conhecer quem está vindo. Aquele Jesus que nasceu da manjedoura, que veio a primeira vez, ele veio como as boas novas de Deus, para salvar. Ele veio como redentor, mas agora ele vai vir como um rei para julgar. Ele vem para finalizar a era da graça. Ele vem para fechar a era da graça. E depois do arrebatamento não há mais era da graça. A era do juízo, a era agora, aonde Deus vai executar o seu juízo, usando os 2 profetas do Senhor. Não brinque com a sua eternidade. Abandone o pecado. Abandone toda a apostasia. Abandone toda uma vida cheia de erros. Volte para a santidade. Se arrependa agora em nome de Jesus. O tempo está acabando. Há tempo para nós mudarmos o nosso caminho. E aqui, esse 3º cavaleiro, ou 4º, ele é a intensificação do vermelho e do preto. Porque ele tem a morte,
ele tem a guerra, ele tem a fome, ele tem a espada, ele tem tudo. Ele executa e o inferno está o seguindo. O que isso quer dizer? Que as pessoas que vão estar naquele período, que morrerem, elas vão para o inferno. Porque perderam a oportunidade hoje. Abandonar o sangue de Jesus. Eu gostaria de ler um pouco mais, eu vou ser um pouco mais rápido por causa do meu tempo. Agora, ainda o capítulo 6, o versículo 12. É uma sequência. O Apocalipse é maravilhoso porque você precisa colocá-lo na sequência. Então, nesse momento aqui, do versículo 12, a igreja já não está aqui. Ela não está. Ela saiu já. Já se foi. Na parte da terra, a igreja não está mais. A luz já foi tirada da terra. E o que passa? No momento que o arrebatamento acontece. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Eles viram uma profunda escuridão depois do arrebatamento. Mas aqui ele disse que já começa com um grande terremoto também. As estrelas caindo dos céus. Por um lado, as pessoas dentro do ranger de dentes, chorando, desesperadas. Onde estão os meus amigos? Onde estão os meus familiares? Cadê as pessoas? Mas por outro, umas trevas, escuridão. O juízo chegou. Eu quero alertar você. Abandone o pecado. Volte totalmente para Jesus. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo precisam ser encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como fígado, quando abalado por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes, ilhas, foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconder-nos-ei da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha a palavra, da ira do Cordeiro. Depois do arrebatamento, a ira do Cordeiro. Essa ira, ela não se manifestou hoje em intensidade, por dois motivos. Primeiro, porque os escolhidos ainda estão na terra. E segundo, porque o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, ainda está na tampa do propiciatório. Enquanto o sangue estiver na tampa do propiciatório, a ira de Deus líquida não se manifesta na terra. No momento do arrebatamento, aquele sangue sai da tampa do propiciatório eterno, então Deus vai ver os pecadores como pecadores. Eles serão culpados, foram pesados, e o seu reino foi removido. Nós temos que tomar esse sangue com muita seriedade. E esse sangue tem que ser tomado com arrependimento, com muita seriedade. É muito sério o que está à nossa frente. Não queira fazer nenhuma experiência para cair nesse campo. Não tente Deus. Não tente Deus. Se arrependa dos seus pecados. Volte à santidade e à justiça imediatamente. Agora eu quero ler com vocês
Ainda vou continuar lendo mais versículos, porque nós temos muitos irmãos novos. Por isso eu vou ler muitos versículos. Eu vou para o capítulo 7, o versículo 1. Eu não vou ter tempo de explicar cada versículo por causa do meu tempo, que não está a meu favor. Mas eu vou tratar de ler pelo menos e fazer uma explicação final. O capítulo 7, ele está colocado exatamente em um momento especial. Primeiro, quando o arrebatamento está para acontecer. 10 segundos, 9, 8, 7. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Mas algo interessante passa aqui. Antes do arrebatamento acontecer, antes da ira de Deus vir sobre a terra, alguns segundos antes, milésimos de segundos antes, Deus, ele está, primeiro vai marcar o seu povo, os judeus. Não todos, mas um remanescente. Apocalipse 7:1, depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isso aqui não é a igreja. Isso fala dos judeus. Mas olha, 10 segundos, 9, 8, 7. Então, nós estamos vendo aqui 4 anjos prontos já para começar uma ira. Mas alguém fala: espera, nós temos que selar primeiro. Antes dessa ira chegar. Espera. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. E aí eu não vou ler até o versículo 8. Nesse momento, quando eles são selados, quando eles recebem esse selo, não são todos, é um grupo pequeno. Esse selo é Deus dizendo: esse é propriedade minha. A ira não vai tocar. Esse judeu, ele foi escolhido. A ira vai cair sobre os outros. O anticristo vai matar muitos, mas esse que foi selado não toca. É Deus dizendo: é minha propriedade. Hoje o Espírito Santo, ele está selando, em Efésios 1, 13, 14, ele sela o nosso viver. Quando você está no Espírito, o Espírito Santo está selando, está aprovando. Você está servindo no Espírito. No seu casamento, você não tem brigas, está sendo selado hoje. No seu trabalho, não tem situações. Você não é cobiçoso, está selando. Mas quando você peca, o Espírito Santo não sela. Então, o selo quer dizer a aprovação de Deus. Mas agora nós vamos ver a parte da igreja. Como a igreja, ela entra nos céus. Como ela chega lá dentro. E aqui nós temos tanto aqueles que estão sendo ressuscitados, como aqueles que estão sendo glorificados, arrebatados. Os que estão ressuscitados, em um minuto antes, eles estão saindo da terra. Mas os que estão sendo arrebatados são praticamente, vão chegar juntos nos céus. Vão entrar juntos nos céus. Aqueles cristãos que morreram no Senhor, desde a época de Adão, aquela geração de Noé, geração de Abraão, eles não entraram nos céus. Eles estão em um lugar porque eles não receberam o corpo glorificado. Mas no momento da ressurreição, eles descem com o Senhor,
eles recebem o seu corpo glorificado. Oh, que maravilha! E eles então, juntamente com os vivos, que vão ser glorificados, eles vão entrar dentro da segurança dos céus. E eu vou ler rapidamente com os senhores, ainda Apocalipse 7, o versículo 9, a seguir. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Essa multidão, pense, você pode dizer, o Senhor agora vai ter que salvar, então, de todos os povos da terra. Por um lado, tá bom. Mas, por outro, essa multidão também, nela está os que foram ressuscitados e nela está os que foram glorificados, vivos. Por isso que há gente de todos os povos, tribos e nações. É uma multidão. Não confunda com um arrebatamento. Você pode dizer, uau, que multidão grande. Então quer dizer que em cada estado, cada cidade, vai ter muita gente no arrebatamento. Não, não é verdade. O Senhor, se ele encontrar em um estado a família de Noé, é suficiente. Já é suficiente. Se o Senhor encontrar em uma nação um grupo pequeno, para ele é suficiente. Entende? Porque o arrebatamento, ele não representa a totalidade dos que estão nessa multidão. Mas se você pegar desde Adão, aí há muita gente que foram sendo vencedores, que já estão esperando a sua ressurreição. A soma dos vivos, mais os que dormiram, nós temos um número. É esse número que está entrando nos céus agora. Abandone o pecado. Nós precisamos viver uma vida santa. O tempo à nossa frente não é o tempo para os filhos de Deus estarem. Versículo 12, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa grande tribulação aqui não é os últimos 3 anos e meio. É o que os santos estão passando agora. Qual foi a grande tribulação de Paulo? Foi aquele tempo que ele foi decapitado. Qual foi a grande tribulação daqueles que foram comidos por leões, queimados? E o nosso? Hoje, alguém que decide viver uma vida santa, a sociedade não vai amá-lo. E muitas vezes até familiares não vão amá-lo. Ele vai ser caluniado, perseguido, difamado. Quando alguém decide pela santidade e a justiça, ele vai ter inimigos. E os inimigos são os da casa, os das igrejas. Então isso é grande tribulação. Mas eles alvejaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, eles viveram uma vida de arrependimento. Não tire o arrependimento da sua dieta espiritual. Você tem que se arrepender constantemente. Cada pecado suja a sua vestimenta. Cada pecado é um problema. E essa sujeira só sai com o arrependimento e o sangue de Jesus. Não sai com nada. Conhecimento, eu estou dando meu dízimo, eu estou sendo bonzinho. Não.
você precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus: Senhor, eu sou um malvado, sou um caído, sou um carnal. Olha o que eu fiz. Eu pequei, Senhor. Sou miserável. A minha vestimenta foi manchada. E você fala com sinceridade. Você chora, se arrepende. Naquele momento o sangue vai vir. E ele vai limpar a sua vestimenta. Aleluia. Então, nós temos o versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairão sobre ele o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aí tanta revelação aqui. Eu não tenho tempo. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, há um tempo profético. E esse tempo profético está à nossa frente. Está aí. Está muito próximo. O início dessa terceira guerra mundial, ela pode acontecer a qualquer minuto. Isso quer dizer que eu e você temos que estar prontos todo o tempo. Quem vai governar a terra depois do arrebatamento? Quem vai ser levantado? É um homem que virá do meio dos homens, com um plano de paz para Israel e um plano de paz para todas as nações. Aquelas que sobraram, aquelas nações que ainda estão de pé. A Europa é um lugar muito apertado. Quem já esteve lá sabe. Uma bomba atômica não vai afetar apenas uma nação, mas várias nações. É um lugar que não se produz quase nada. Eles precisam comprar alimentos. Quase tudo eles compram. Oh, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Se você crer no que eu estou falando, vai acontecer. Se você não crer, vai acontecer igual. Deus não depende da nossa opinião. Deus tem uma agenda e ele trabalha dentro dessa agenda. Ele se move dentro dessa agenda. Alguém pode falar para você, não, o arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos. Quando alguém fala isso para você, ele está te arrastando para esse período. E ele vai conseguir levar muitos irmãos. Se alguém te puxa para lá, maior o pecado vai ser o dele, porque fez isso com você. Mas os dois vão estar lá. E depois não adianta chorar como Saul, que perdeu a primogenitura e chorou, mas era tarde demais. Por que, Senhor, eu não me preparei melhor? Porque eu brinquei. Se você começar a se preparar agora, você vai ganhar tempo. E tempo é o que nós não podemos perder mais. Eu tenho tantos versículos, mas eu já não posso mais seguir. Eu quero finalizar lendo Apocalipse capítulo 13, por favor. Eu vou terminar com esses versículos. Eu vou ler com vocês 18 versículos por causa dos irmãos novos que estão na sala, que estão nas nossas plataformas. Por favor, me desculpem, eu preciso tomar uma água. Fala assim, o capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 10, fala do anticristo, da primeira besta. Do versículo 11 até o versículo de número 18, fala da segunda besta, o falso profeta. Só pego o meu lenço para mim aqui. Obrigado.
É muito triste esses 2 capítulos. Muito obrigado. Porque ele vai descrever aqui, de uma maneira assustadora, quem são esses 2 monstros. O falso profeta e o anticristo. 2 bestas. Eu vou começar com Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi emergir do mar. Então, essa besta, ela vem do Mediterrâneo, de avião, para a Terra Santa, Israel. Então, nós estamos vendo aqui alguém que está vindo do mar, quer dizer, ele vem de avião. É um político que está vindo para Israel. Não tem tempo de abrir Daniel capítulo 7, 8, 9 e o versículo capítulo 10. Agora o versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então nós temos aqui todos os piores impérios da época de Daniel. O leopardo, o urso e o leão. Nós temos o Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa e nós temos o Império, podemos dizer, grego-macedônico, de Alexandre o Grande. Cada um deles representa um desses animais. E esse que está vindo é a consumação dos impérios da época que Daniel viu. Em outras palavras, esse homem, ele é a intensificação do Império Babilônio que foi tão cruel, do Império Medo-Pérsia e do grego-macedônico. Ele é a consumação de Nabucodonosor, ele é a consumação de Dario e ele é a consumação de Alexandre o Grande. Ele é terrível, ele é terrível. Se nós olharmos para a Primeira e Segunda Guerra, que foi tão cruel, as maldades que fizeram, esse homem é pior. E aqui nós estamos entrando em um período pior, porque é a grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, são os cavaleiros que vai matar 1/4 da população da Terra. Mas agora, nesse período, é o anticristo que vai matar. Quem vai sobrar? Versículo 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso mostra que ele morreu, alguém o matou, nós sabemos quem foi, e ele ressuscitou no 3º dia. É um falso cordeiro. Há muita coisa aqui, eu não vou entrar nisso. Versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, quer dizer 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo. Versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Irmão, que dor. Os que caírem lá. Nesse tempo, a morte por assassinato é a única saída para os céus. A dor é tão grande, a angústia, que nesse momento, se eles conseguirem ser assassinados, eles conseguem entrar nos céus. Mas se eles forem pegos por uma doença, daquelas doenças que tem em épocas de guerra, ou se morreram de fome, eles não foram encontrados diante do Senhor. Eles precisam ser a oferta. Eles têm que ir para o altar. É tudo mais difícil ser um vencedor naquele tempo. Nós temos tudo. Não brinque com a sua eternidade. Pare de pecar. Abandone o pecado. Não negocie a sua eternidade com nada. Leve as coisas de Deus a sério.
Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Não brinque, porque o que está à nossa frente é muito sério. Não ame o mundo. Não viva só para o mundo. Não viva somente para as coisas desse mundo. Seja sábio, invista no tempo que você tem nessa terra. Invista na sua família. Vou ler o versículo 13. Eu vou terminar por aqui por causa do meu tempo. Aqui nós temos a segunda besta, que é o falso profeta. E aqueles profetas falou para nós. Eles viram essa segunda besta, é um empresário judeu bilionário. É ele que vai dar sustentação para o anticristo. É ele que vai promover o anticristo nas redes sociais. É ele que vai apresentar, é ele que vai defender esse político, esse empresário judeu que já está na terra. Ele está entre nós. É um homem bilionário. O profeta Elias viu esse homem. Esteve lá. E disse para nós: escapa-te. Não vá lá. Não entre lá. Porque se você entrar, acabou para você. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Há tanta revelação aqui. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Os cristãos aqui vão terminar adorando o anticristo. Oh, irmãos, isso é muito sério. Por causa de um prato de comida, ou por causa de um copo de água, muitos vão adorar o anticristo. Oh, Senhor. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu vou parar aqui. Eu quero rogar a Deus pela sua vida. Temos pastores, líderes, irmãos. Eu quero finalizar essa comunhão, essa palestra, essa alerta, dizendo essa pode ser a última. O arrebatamento está para acontecer. E a única maneira de nós sairmos dessa terra é sendo santo e justo e pregando o evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Você tem que apoiar as pessoas que estão pregando o evangelho. Você precisa ir junto com as pessoas que estão pregando o evangelho. Você precisa fazer isso. Você tem que fazer isso. Ficar em casa, os irmãos estão pregando e você não faz nada. Isso vai dar problemas também para você. A comissão do Senhor, Ele tem que nos encontrar pregando o evangelho. Você precisa agora ter um padrão de santidade absoluto. Mas você precisa pregar o evangelho, amar as almas. Nós estamos dentro do tempo profético. A profecia que nós recebemos alguns dias atrás acabou conosco. Há uma guerra nuclear, há uma terceira guerra à nossa frente. E nós sabemos que o Senhor vai arrancar a igreja um pouquinho mais. O Senhor vai fazer isso.
Então, nós não vamos confiar no Vladimir Putin para ganhar alguns dias mais, porque o apertar o gatilho dos mísseis atômicos não dependem do Vladimir Putin. Ele é uma besta que foi levantado. Ele é um personagem bíblico. Ele move Gog e Magog. O Senhor não depende dele para apertar a bomba. Quando a última alma for encontrada, quando o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho do reino, não o evangelho da prosperidade, da mentira, o evangelho do reino, ele é o evangelho do arrependimento. Arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo. Quando esse evangelho do arrependimento, que é o evangelho do reino, é o evangelho eterno, quando ele finalizar a sua pregação na terra, Mateus 24:14, então o Vladimir Putin vai apertar o botão. Porque não depende dele. Somos nós que determinamos o dia. Se nós corrermos mais rápido, o arrebatamento vai acontecer mais rápido, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer mais rápido e o anticristo vai se levantar mais rápido. Você quer ficar nessa terra? Existe um grupo de pessoas que não quer que o Senhor venha à terra, mesmo sendo ele o criador da terra. Há um grupo que não quer que ele desça. Deus, ele não é bem-vindo na terra, porque é um grupo que quer viver nessa terra sem Deus. Mas há um grupo que está esperando ansiosamente. O que quer dizer ansiosamente? Está esperando, quando vai vir? Quando o Senhor virá? Senhor, quando? Levanta de madrugada para orar, desesperado. Quando o Senhor virá? Jesus, quando virás? Eu não suporto mais essa terra. Senhor, eu não tenho prazer mais nessa terra. Senhor, eu não tenho mais nada nessa terra. Quando que o Senhor vai vir por mim? Eu quero voltar para o lar. Eu quero ir para minha casa. Eu quero terminar a minha peregrinação. Por favor, venha por mim. Cadê o Senhor? Quanto tempo mais? Isso é esperar ansiosamente. É esse tipo de irmão e irmã que vai entrar. Eu finalizo dizendo, você que está conosco no Facebook, no YouTube, também no Insta, e aqui também conosco na sala do Zoom. Se você quer receber o Senhor Jesus, repita essa oração. E se você quer receber mais uma vez para garantir que você recebeu, repita comigo essa oração. É um tempo de muita humilhação. É um tempo de fé agora. Precioso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou culpado de todos os pecados que eu cometi. Senhor, eu sou carnal. Eu sou influenciado pela minha carne. Eu ainda amo o mundo, as coisas desse mundo. Eu ainda tenho cobiças sexuais, cobiças pelas coisas desse mundo. Eu me arrependo agora, Senhor, de todo o meu ser, de todos os pecados que eu tenho cometido contra o teu trono, contra a tua lei, contra a tua palavra. Senhor, escreva o meu nome naquele livro da vida. Guia os meus passos. Me ajuda eu viver uma vida santa. Me ajuda eu viver uma vida justa. Me ajuda eu pregar o evangelho. Senhor, me ajuda eu entrar na eternidade. Me ajuda eu chegar à conformação do Filho de Deus. Hoje eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração,
Se você reforçou essa oração, o Senhor, Ele fez presente. Entre em contato conosco se você está nos visitando e quer saber mais informações sobre o ministério, quer saber quem é o líder desse ministério. Não sou eu sou um carnal caído. Se você quer saber mais quem é ele, entre em contato conosco. E eu quero agradecer mais uma vez e pedir a você que está nas nossas redes sociais, por favor, dá um like nessa mensagem, para que nós possamos evangelizar, alcançar outras pessoas. E você pode também compartilhar nas suas páginas. Você pode enviar para um amigo, não importa. Alguns não vão aceitar, mas alguns vão aceitar. Se você enviar para 10 e um aceitar, você já evangelizou. Não se preocupe, está bem? Muito obrigado a você que está conosco, então, nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Todas as segundas-feiras nós temos aqui uma palavra. Que o Senhor realmente guarde, que o Senhor realmente abençoe cada um de vocês com a eternidade, no poderoso nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.